Olá, Oi. você já ouviu falar de Jane Austen? Se eu perguntar para a maioria das pessoas, a maioria provavelmente vai falar que não. Mas se perguntarmos se já assistiu Orgulho e Preconceito, o filme, a série, a novela, grande parte vai falar que sim. Eu sou Mara Monteiro, sou escritora, nesse canal eu falo sobre literatura e essa é a Yasmin, minha convidada de hoje, a minha neta. E esse vídeo surgiu por um fato que me deixou bastante feliz, inclusive, né? Então, agora em setembro a Yasmin fez aniversário e perguntando o que ela queria ganhar. Para minha alegria, ela pediu a coleção da Jane Austen, os livros, né? E aí a gente deu também um leitor digital, porque atualmente a gente fica nessa transição entre o livro físico e o livro digital. Ora lemos no físico, ora no digital. Bom, e aí veio a curiosidade, né? Eu falei, por que não, então, já que estamos com a coleção da Jane Austen, por que não pesquisar um pouco sobre a vida dela? E nós duas pesquisando junto, me encantei, e a Yasmin também, né, Yasmin? Sim. Já era uma autora que ela gostava, então nós fomos pesquisar, e uma biografia maravilhosa, uma mulher incrível do século XVIII, começo do século XIX. E eu queria que você falasse por que você pediu os livros da Jane Austen. Porque ela é um clássico da literatura inglesa e eu me interessei muito pelos livros. E um dos mais famosos, inclusive, né, é o Orgulho e Preconceito. O que você gostou dessa história? Eu gostei muito pelo fato da Elizabeth ser uma menina extremamente inteligente, então eu me identifico um pouco por ela e gostar muito de leitura. E ser um livro de romance, que eu adoro romance. E é um romance que virou um clássico da literatura inglesa, né? Então ele está para a literatura inglesa como os clássicos da literatura brasileira está para nós. A Jane Austen tem clube de leitores pelo mundo inteiro, tem 2 museus na Inglaterra em sua homenagem e tem uma biografia lindíssima, né? Ela foi uma moça que viveu no campo, seu pai era reverendo e era tutor também. Então ela cresceu numa casa com bastante gente, com os pupilos frequentando inclusive, e circulava nos meios sociais, né? E o que eu achei bastante interessante é a questão da inteligência dessa autora, né? Aos 12 anos de idade ela já escrevia e ela fazia pecinhas teatrais para encenar inclusive na casa, para as pessoas que frequentavam, né? E aos 20 anos de idade ela já atinge a sua maturidade artística. O livro Orgulho e Preconceito, por exemplo, ela escreveu com 22 anos de idade. Outro fato interessante é que durante a sua vida ela nunca pôde assinar os seus livros. O Orgulho e Preconceito fez sucesso enquanto ela estava viva, ela chegou a ver o sucesso desse romance, porém ela não era reconhecida como autora. Só depois que ela morreu que publicaram com o nome dela. As obras de Jane Austen são Amor e Amizade, 1790, Lady Susan, 1794, Razão e Sensibilidade, 1811, Orgulho e Preconceito, 1813, Mansfield Park, 1814, Emma, 1815, Abadia de Northanger, 1818, Persuasão, 1818. Sendo os 2 últimos publicados após sua morte. É uma escritora que escreveu muito sobre o amor, mas nunca se casou. Ela foi pedida em casamento e aceitou, e no outro dia não aceitou mais. Não quis. Não quis casar. E isso era uma questão muito séria, né, para a época, porque era uma época que o objetivo das mulheres era casar, né? Porque casar era uma questão de sobrevivência. As mulheres não tinham direito ao trabalho, não tinham direito ao voto, então o que de melhor poderia acontecer na vida de uma mulher era arrumar um bom casamento. Bom, as obras da Jane Austen, ela é uma transição entre o romantismo e o realismo, né? E apesar dela não ter sido uma feminista, as personagens centrais dela trazem uma característica muito forte de mulheres fortes, de personalidade, que queriam mudar o seu entorno, queriam expor suas ideias, queriam ter direito a voz e vez e fazer sua arte, né? As características do romance da Jane Austen são um enredo irônico, crítica social,
protagonismo feminino, frustração amorosa, um realismo doméstico, personagens burguesa e seu cotidiano, e amor, casamento, porque a realidade era essa, né? É interessante observar, né, como os tempos mudaram, né, e os objetivos das mulheres atuais, de muitas, são outros, né? O que você achou, Yasmin, sobre o Orgulho e Preconceito nesse sentido? No Orgulho e Preconceito retrata muito isso, que a mãe das meninas, a senhora Bent, sempre que o maior objetivo dela era que todas as 5 filhas dela se casassem o mais rápido possível para poder sair de casa e terem uma vida boa. E tem a questão também, assim, porque era um risco as moças ficarem solteiras, né? Porque tem a questão tanto da sobrevivência, que era o marido que ia bancar essa vida, né, futura. Sim. E também a questão que a irmã dela que foge com o soldado. É verdade. A irmã foge com o soldado e uma moça que não seguisse os padrões de comportamento daquela época, ela poderia colocar, inclusive, a família inteira em desgraça, né? Pela defamação, e outros partidos também não iam querer ninguém daquela família, né? Acontece isso que o Darcy vai falar para o amigo dele, não é? Sim, e as mulheres daquela época também não herdavam os bens de seus pais, só os homens que herdavam. Por isso a necessidade de casar, e casar bem, né? Não era só uma questão de amor, mas era uma questão financeira também, inclusive, né? E aí uma irmã, alguém da família que não se comportasse dentro dos padrões daquela época, poderia colocar todo mundo em desgraça e estragar o casamento de todo mundo na família, inclusive, né? Se a gente for pensar na questão de romance de entretenimento, e que bom que a gente se entretenha quando lê também, né? Mas se estivermos abertos ao conhecimento, a gente percebe que não é só entretenimento. A gente consegue aprender muito nas histórias de amor. Porque ela se passa numa época, numa história, numa sociedade, vai falar de costumes, né? Vai falar de todo um contexto social que estava ali. E tem uma palestra muito boa aí no YouTube, que é da professora Lúcia Helena Galvão. Ela é professora de filosofia, está no canal Nova Acrópole Brasil. E eu, ouvindo a palestra dela, ela fala uma coisa que eu achei muito interessante e anotei para falar para vocês. Então ela fala que ninguém amaria tanto assim o entretenimento. Por 200 anos, não. O tempo é um bom juiz, julga o que é fútil e o que é profundo. Então, se puderem e quiserem aprofundar mais no tema, eu sugiro que vá assistir essa palestra também. E ela, a professora Lúcia Helena Galvão, ela continua falando que os temas da Jane Austen é uma ampla galeria de perfis humanos, fala sobre a importância da forma, do cerimonial na vida como elemento civilizatório. E ela cria um círculo de personagens caricatas para destacar no centro uma personagem nobre. Então, para quem não conhecia Jane Austen, né, eu e a Yasmin, que a gente está adorando ler e pesquisar sobre ela, né, ainda tem muita coisa para a gente conhecer ainda, né? Sim. Você está amando os livros, né? Que você tem, é uma leitura fácil, difícil? É uma leitura um pouco complicada pelo fato de ser um clássico. São usadas palavras mais antigas, mas... Nada que um dicionário resolve. Nada que um dicionário. Então, o dicionário está aí para isso, o Google está aí aberto para a gente pesquisar, e o que fica meio complicado é só abrir e pesquisar. Aliás, a gente lê sempre consultando o dicionário, né, e pesquisando. Sim. Obrigada, Yasmin, por ter aceitado o meu convite. Obrigada pelo convite. Ela é uma parceira já literária minha, né, e hoje foi esse desafio nosso de fazer esse vídeo para falar para você. Tá tendo festa aqui do lado. E que bom, né, que nós estamos num dia festivo. Pra gente está sendo também. Bom, obrigado por ter assistido esse vídeo. Obrigada pela participação. E até o próximo vídeo. Até. Obrigada.